Boa noite, pessoal. Boa noite. Estou surpreso porque eu não sou palestrante, né? Eu nunca dei palestra falando sobre empreendedorismo, nunca falei sobre a minha história. Então, quero pedir desculpa antecipado para vocês se caso eu não render como os palestrantes aí, profissionais que tiveram ontem, que vão ter amanhã e depois também. Mas eu acho que tem algumas historinhas que eu passei, que eu superei, que eu acho que serve como motivação para as pessoas, para vocês. E eu fiquei surpreso também porque tem aqui pessoas que me conhecem desde criança, pessoas que trabalharam comigo no passado, pessoas que foram fornecedoras quando eu tinha agência de publicidade, quando eu comecei, amigos que convivem comigo diariamente, estão aqui também para ouvir essa história, porque eu nunca falei sobre esses detalhes que eu vou passar para vocês, que eu acho que é bacana, que é diferente, que serve como motivação também para todo mundo. Como a Jussara disse, o jovem empreendedor, ele não é o jovem de idade, sim, a partir do momento que ele decide ter uma mudança e ter uma ousadia maior da sua vida para conseguir um sucesso. E eu também gostaria de agradecer a Jussara, o Helder, toda a equipe que se dedicou para essa semana acontecer. Eles se dedicam para isso aqui acontecer sem fins lucrativos, sem ter verba nenhuma. Eles convidam os palestrantes, os profissionais para virem passar um pouco de conhecimento. Então, uma salva de palmas para eles aí, pessoal, por favor. Muito obrigado pelo convite. E é muito legal estar aqui, eu aceitei de cara, porque a Ju, além de ser uma amiga minha, eu fiquei surpreso pela iniciativa que eles estão tendo e com certeza eu vim apoiar justamente por causa disso. Tá bom? E eu vou começar então, pessoal, com as historinhas que eu acho que é legal, né? Eu preparei um slide bem simples, bem objetivo para mostrar para vocês como que eu comecei minha carreira. E o tema que a gente fala é como ter sucesso rápido e consistente, né? E principalmente nos dias de hoje. E esse tema, não só para vocês, quanto para mim também é muito estimulante, né? Todo mundo quer ter sucesso rápido. Todo mundo quer ter sucesso rápido e consistente, ou seja, não subir e cair rápido também, como muitos acontecem. E principalmente nos dias de hoje. Com internet, com várias opções de empreendedorismo, enfim. Então, acho que esse tema aí estimulou bastante aí vocês estarem aqui também. Ele é provocante, né? Todos nós queremos atalhos e às vezes não percorrer todo o caminho. Então, eu também busco e sempre busquei atalhos, às vezes, para chegar no objetivo que a gente quer, para atingir o objetivo. E eu aprendi que não tem atalho, a gente tem que percorrer o caminho mesmo, né? No pouco de experiência que eu tive que percorrer o caminho, não consegui pular, não consegui ter nenhum atalho. Eu tenho 36 anos, o meu Instagram é Ramon Giraldi, eu sou publicitário, eu sou empresário e investidor no ramo imobiliário, eu sou fundador do maior programa de premiação e vendas da América Latina, que é o Núcleo Casa. E eu comecei recentemente a apresentar um programa de entrevista com empresários de sucesso. Então a gente já teve 2 programas de entrevista no YouTube e nós estamos agora com uma sequência de empresários em nível nacional conceituados que vão ceder um pouco do conhecimento deles, como a gente está fazendo aqui hoje, para que todos possam se inspirar e ter um pouquinho mais de motivação. E eu costumo dizer que eu tinha tudo para dar errado, né? Dar errado e assim, errado mesmo, né? Tudo. A minha família é pobre, humilde, sempre foi. Era uma família muito desunida, com parentes, enfim. Meu pai sempre foi ausente, porque trabalhava fora, enfim. A minha mãe ficava na cama, porque ela tinha muito problema nas costas, tinha depressão, não levantava da cama, não conseguia ver minha mãe direito. E eu tinha a língua presa. Eu falava axim. Eu tinha, para quem me conhece aí de tempos, eu falava axim, tal, com S. Eu não conseguia me comunicar, eu era muito tímido por esse motivo.
Até para responder chamada na escola, para conversar com as pessoas, eu tinha muita dificuldade, porque eu era muito tímido mesmo, por vários motivos. Eu era o extremo. Eu repeti 3 vezes a 5ª série. 3. E repeti uma 6ª série, por déficit de atenção e hiperatividade. Eu não conseguia prestar atenção, eu era muito hiperativo, eu tomava remédio para bronquite, que tem efedrina, eu não conseguia, eu era muito disparado, não conseguia prestar atenção em nada, não conseguia fazer nada. E aí eu repeti tanto de série que meu pai falou para eu ir trabalhar que eu não dava para estudar. Aí eu comecei a trabalhar, que eu vou mostrar para vocês. Eu tinha 4 tiques nervosos, 4 tiques nervosos. Ainda tenho alguns, mas eu tinha 4 simultâneos. Eu fazia assim com a cabeça, ficava assim, de tão acelerado que eu era. Ficava fazendo fusquinho, fazia assim, com a mão assim. Até hoje eu faço, meus amigos ali, ó, concordando. Mas eu tinha 4 em sequência. Então eu conversava com as pessoas, além da língua presa, além da timidez, eu ficava fazendo tique nervoso para as pessoas. Então eu não conseguia fazer nada, né? Nem chavecar uma menina eu conseguia, nada, porque era muito bizarro mesmo. E na escola, na faculdade, todo mundo tirava sarro por esse motivo e eu sofri um bullying com isso também. Eu era chamado por minha avó e meu pai como o cara mais azarado do mundo. Esse era o meu título. O cara mais azarado do mundo. Tudo que eu fazia dava errado. Tudo. Se eu saísse de bicicleta para andar até a esquina, eu caía, furava o pneu, ela quebrava, alguém roubava ela. Alguma coisa acontecia. Nunca era normal. Nunca. Tanto que minha avó um dia chegou para mim e falou assim: Ramon, o que acontece com você, cara? Eu não entendo o que acontece, você é muito azarado, mas não é pouco, é muito azarado. Tudo acontece de errado com você, tudo. Você pega uma coisa para fazer, dá errado. E tudo que eu pegava para fazer, dava errado. Meu ex-sogro, que eu tive um sogro de muitos anos, ele me apelidou de Tinho, que é o Tinho da Grande Família. Não sei se todos conhecem aqui, assistem. Tudo que eu fazia, para vocês terem uma ideia como eu era taxado, né? Como Tinho da Grande Família. Tudo que eu fazia dava errado. Tudo que eu colocava a mão era merda. Acontecia errado, sabe? E aí, eu era muito atrapalhado também por esses outros motivos acima. E eu tinha um primo rico, tenho ainda, né? Muito rico. Que ele me mostrava o quanto eu era pobre. E isso, eu tinha uma noção do quanto eu era pobre, porque ele era muito rico, e o que eu podia ter que eu não tinha, né? Então isso automaticamente me estimulou, de uma forma pessoal e direta, a ser melhor, a tentar achar caminhos para ser igual o meu primo, no caso, que tinha dinheiro, que tinha tudo, tinha avião, tinha barco, sabe? É o extremo mesmo. Então eu falava, poxa, eu não tenho bicicleta para andar, né? O cara é meu primo, como que ele consegue e eu não consigo? Lógico, não era dele, é do pai dele, mas como que ele tem essa vida? Comecei aí a estudar. Eu comecei, a partir desse momento, de tudo isso que eu falei para vocês, a achar o porquê das coisas. Por que tudo dava errado para mim? Por que eu tinha tudo isso? É criação? Não é culpa minha, foi culpa do meu pai e da minha mãe? Eu falava isso, né? E, eu tenho tique nervoso, eu sofri muito, fui rebelde e tal. Então eu começava a procurar caminhos para justificar tudo isso. E também, a partir de um momento, eu comecei a me espelhar em pessoas que tinham sucesso. Porque eu não tinha estudo, eu não tinha amizades para ter referência. Na época não tinha rede social, não tinha internet. Não tinha dinheiro para comprar revista, não tinha nada. Então, a única referência que eu tinha era meu primo. E aí eu via as pessoas que eu conhecia na rua, que eu via na televisão, para vocês terem uma ideia, eu imitava as pessoas para ser igual às pessoas de sucesso. As pessoas que se dão bem na vida. Eu imitava meu primo, por exemplo. A roupa que ele usava, o jeito que ele era, o jeito que ele falava, o jeito que ele cortava o cabelo, para eu, me colocar e ter um espelho de referência, porque eu não tinha nada, né? E o que eu tive de aprendizado até hoje em relação a tudo isso, né? Dessa história de pessoal que eu acabei de contar para vocês, de deficiência,
E o que eu criei através desse momento que eu acabei de falar para vocês, de identificar e de mudar o meu estilo de vida, para poder não ser mais aquele cara azarado, taxado como azarado, como põe a mão, só faz cagada, enfim. Então eu comecei a ousar, comecei a ser empresário, né? Meu sonho era ser empresário. Eu queria ser igual o meu tio, meu primo, ser igual as pessoas que eu via na televisão. Então eu comecei a imitar, a ver. A única coisa que eu tinha na época era uma máquina de lavar, uma máquina que minha mãe tinha de lavar o chão. Eu peguei dela e falei que montei um lava-rápido. Aí eu bati palma dentro de um barracão que tinha na rua de cima da minha casa. Eu tinha 16 anos, eu convenci o dono do barracão a alugar para mim. Eu só com a máquina de lavar carro e um pano, não tinha mais nada. E aí eu montei o lava-rápido com 16 anos. Aí eu não conseguia ir levar o carro dos clientes, buscar, porque eu não tinha carta, não conseguia fazer isso. Aí chamava minha mãe, eu ligava para minha mãe, eu pedia para o vizinho da frente levar o carro, trazer, enfim. Durou um ano, não passou de um ano. Trabalhei com meu pai numa loja de semijóias em Campinas, entregando papel no calçadão da 13 de Maio. Aquela história que eu falei para vocês. Eu repeti tanto de ano, eu não prestava para estudar, e meu pai falou assim, você só dá trabalho na escola, não tira nota, só dá trabalho, você vai trabalhar agora, você vai ser alguém para trabalhar e parar de dar trabalho para os outros. E aí eu comecei entregando papel no calçadão da 13 de Maio, que meu pai tinha uma sobreloja, uma loja de joias, de bijuterias, que vendia no atacado, e aí eu tinha que panfletar para as pessoas que passavam no calçadão para elas subirem e comprar a joia, porque ninguém sobe, né, em sobreloja. Você tem que estimular ele ali embaixo para levar ele para cima, né? Então esse era o meu trabalho. Eu fiquei 2 anos fazendo isso. Aí depois eu montei um outro lava-rápido com 17 anos, que foi a Capricho Autolavagem. Eu encontrei aqui um amigo meu de infância, cadê ele? Irmão do Rafa aqui. Ele falou assim, eu lembro, meu irmão tinha um carro que adesivado Capricho, que eu fiz um marketing tão ferrado do Lava Rápido que tinha mais de 100 carros adesivados Capricho, e todo mundo queria saber o que era o negócio Capricho, e era o meu Lava Rápido. Então eu comecei a ter uma visão que eu tinha uma tendência para marketing, que eu tinha uma tendência não para lavar carro, e sim fazer uma divulgação e gerar um interesse do público. E aí eu comecei a vender os adesivos. Eu ganhava mais dinheiro vendendo adesivo do que lavando o carro. Só que para o cara ganhar o adesivo, ele tinha que lavar o carro. Então eu ficava, né? Mas na época eu cobrava R$10 para lavar um carro. Então, só que gastava de energia, não dava dinheiro. Mas eu aprendi bastante. Eu fiquei devendo 1 ano de aluguel. Essa maquininha que era minha, eu tive que dar em forma de pagamento do aluguel. Fiquei devendo para todo mundo. Não deu certo, mas foi um aprendizado. Foi muito legal. Depois eu montei, depois dessa outra deficiência aí, que eu não tive sucesso, eu montei a Buenos, que é meu sobrenome, meu nome é Ramon Bueno Del Bux Giraldi, né? Então eu pegava o sobrenome da minha avó e trabalhei e fiz a Buenos, que era uma representação comercial de joias. Então eu pegava parte de bijuteria bruta, banhava e saía vender para os outros na rua. Pegava a lojinha e vendia. Saía com uma mala puxando de ônibus. Eu saía de Limeira, ia para Campinas de ônibus e fazia isso. Não deu certo. Também, aí eu montei uma loja no calçadão da 13 de Maio, onde eu era conhecido, né? Aí eu briguei com meu pai, discuti com meu pai, porque nosso relacionamento não era legal. E aí eu montei uma loja, sobre loja, igual que meu pai tinha, onde eu comecei, para concorrer com meu pai. Então eu concorria mesmo, tirava cliente dele, eu fazia tudo que eu fazia para ele, eu comecei a fazer para mim. Lógico que não deu certo, né? Com 18 anos eu fiz isso, mas foi um aprendizado muito grande também. Então a Carmon foi na época minha namorada chamava Karina, era Karina e Ramon, aqui é meu nome, meu sobrenome. E eu fui camelô também. Na 13 de Maio, eu trabalhei vendendo essas bijuterias, porque como eu não vendia, né, porque
você ser representante comercial é muito relacionamento, né? Ou você vende Coca-Cola, ou McDonald's, ou você pena, né? Então é muito relacionamento. E eu não tinha relacionamento nenhum, eu tinha 4 tiques nervosos, falava com a língua presa, era tímido pra caramba. E vender o quê? Não ia vender nada, né? Então eu não conseguia vender. Aí eu virei camelô, porque daí eu tive sucesso. Aí eu conversava com o povão, né? Eu não tinha instrução, não falava nem direito. Aí depois eu fui ser locutor de porta de loja, eu com a língua presa, pra vocês terem uma ideia. Eu fui vendedor de tapete, na loja Seller. Vocês conhecem a loja Seller, né? Uma rede grande. E lá na 13 de maio também em Campinas, tem uma loja de 7 andares lá que ela vendia tudo para casa, para o lar, que é uma mesa de banho, tapete. E eu tinha brigado com meu pai de novo e tinha quebrado todas essas vezes acima aí. Eu falei, bom, não adianta eu querer montar mais nada, né? Já tá bom já, né? Tudo que eu fiz deu errado. Então eu vou ser vendedor, vou trabalhar para os outros e vou aprender. E um amigo meu uma vez me disse que um empresário que eu gravo até hoje, ele falou assim, para você ser um bom patrão, primeiro você tem que aprender a ser um bom empregado. Isso, eu não sei se está certo ou não, né, se a gente tem que pensar desse jeito, mas eu levei isso comigo, falei, poxa, eu estou errando como patrão, então deixa eu voltar a ser empregado, voltar lá totalmente ao contrário e tentar fazer diferente para ver. E eu tive sucesso, foi o primeiro sucesso, porque eu fui o recorde, o maior vendedor de vender tapete da rede inteira. O plano de carreira era 3 anos para você subir de cargo para gerente de vendas, em 6 meses eu fui gerente de marketing. E aí depois eu comecei a fazer todas as campanhas publicitárias dessa rede. Campanha Dia dos Pais, campanha Dia das Crianças, toda a campanha de 80 lojas em nível Brasil, era eu que fazia, eu era vendedor de tapete. Então isso que foi legal, por quê? Eu fazia locução com a língua presa, só que o dono da loja, o dono da rede, ele passava todo dia por ali na porta. Então quem que se destacava? Era eu. E eu lá pegando tapete, pegando travesseiro, e vendendo, fazendo locução. E aí eu tinha minha meta de venda, porque eu era vendedor, eu não era locutor. E mesmo assim eu ajudava meus amigos venderem, que eu tinha os outros vendedores na porta da loja, e eu batia a minha meta e ajudava todo mundo a vender. Só que por que eu fazia tudo isso? Eu fazia tudo isso para mostrar para o patrão que eu estou me esforçando e que eu queria chegar no marketing da empresa. Eu queria subir, eu não queria ser gerente de venda, não tinha essa ambição, eu queria ir com marketing, porque eu tinha aprendido lá com o Lava Rápido, que a minha tendência era marketing, eu queria estar, mas eu nem sabia o que era marketing direito, né? E aí, a partir desse momento, eu entrei para a faculdade, né? Depois disso, eu estando na loja Seller, entrei na faculdade não, comecei a fazer supletivo em Campinas, para poder terminar a 6ª, 7ª, 8ª série, depois o colegial na época era isso, 1º, 2º, 3º. Aí eu estudei, terminei e já entrei na faculdade. Aí quando eu entrei na faculdade, já no primeiro ano de cara eu quis aprender e me aprimorar. Aí eu fui pedir estágio para 2 grandes agências, uma em Campinas e depois eu fiz uma em Limeira, que era a minha cidade, porque eu não tinha carro. E a minha faculdade era em Campinas, eu ia e voltava de van. Eu ganhava R$170 do estágio, eu gastava 200 de van. E eu não comia, porque eu não tinha dinheiro para comer. Eu tinha que ou serrar de alguém e tal, porque não dava. E sempre sozinho, gente. Minha irmã está aqui na minha frente, ela vai falar, sem ajuda de ninguém. Mas não é nem meu pai e minha mãe, é ninguém. Isso sozinho. Lógico, parcela da faculdade atrasada, tudo isso não pagava, renegociava para frente. Mas eu fui aprendendo, eu fui entendendo tudo isso. E com esses 2 estágios, eu consegui, um dos primeiros que foi com a agência de Campinas, era a agência de publicidade que prestava consultoria para a loja Seller, onde eu já tinha uma experiência de vender tapete, vender cortina. Então ali, com a agência de publicidade que fazia propaganda de todos eles, eu conseguia ter sucesso. Depois eu fui pré-candidato a vereador, eu tinha 18 anos. E aí eu fui,
a minha ex-namorada, ela trabalhava na Caixa Econômica Federal, eu copiava a letra de música, sabe aquelas letras para comover as pessoas que o político faz? Aquela letra bonita, tal, Coldplay, aquela coisa linda. E aí eu pegava a letra da música, imprimia uma folha e dava para ela tirar xerox na Caixa Econômica Federal, e ela tirava xerox e trazia para mim todo dia esse xerox, que era de graça, né? Ela escondia, e aí eu dobrava isso na van, eu chegava da faculdade e saía nas escolas, nas casas, entregando pessoalmente isso. O meu tio, que eu me espelhava, que é o cara rico da minha família, ele era candidato a prefeito da cidade. E eu queria ser candidato a vereador para mostrar para ele que eu ia agregar a ele, né? Para chamar a atenção dele. E aí eu peguei e eu fiquei tão famoso com isso, mas tão famoso, que fizeram uma pesquisa no jornal na época para ver os candidatos que seriam os indicados, os mais cotados aí para ser. E eu era o primeiro vereador. Eu era o primeiro nome indicado. Aí, mas eu falei, pô, eu tenho um nome sujo, eu devo para todo mundo. O que eu vou fazer lá, meu? Não sei nem o que eu vou falar, tenho tique nervoso, tenho a língua presa. Falei, não vai dar certo isso, né? Eu não sou político e tal. Aí eu abandonei isso. Falei, não vou entrar, não. Eu não vou entrar. Aí meu tio me xingou, eu queria agradar ele, me xingou porque eu falei que eu era pré-candidato, porque eu me antecipei da campanha. E não pode fazer campanha antes, né, do prazo. E eu quase fudi a campanha dele como prefeito, porque eu falava que eu era do PSDB, que eu era sobrinho dele, e ele não sabia, eu quase fudi com ele. E aí ele queria matar, eu falei, nossa, mais uma cagada feita, né? Mais uma. Aí eu falei, bom, deixa quieto esse negócio de política. Aí eu comecei a estudar marketing político, estudei pra caramba marketing político. Eu queria entrar pra política como marketing, mas eu decidi por ética não entrar. Aí eu fundei um site, na época estava bombando a história de site de busca, Yahoo, Cadê, lembra Cadê? Quem lembra Cadê? Era bombada, era internet. Aí eu fiz um site, coloquei VIPX. Aí eu falei, esse aqui vai ser um site de guia de Limeira. Todas as lojas de comércio, eu vou lá, falo para o cara se cadastrar comigo, eu ponho ele no site, quem que for procurar lá, tipo um Google hoje, né? Mas já existia Google, existia esses outros que eu te falei. Mas aí eu vendia, cobrava R$100 da loja de troca de óleo, da loja de joia, da ótica, e divulgava o cara. Beleza, não funcionou, lógico. Quem que na época entrava, não tinha nem computador. Eu estava querendo ser uma coisa lá na frente sem ter a estrutura ainda. Mas foi um aprendizado também, mais um, que eu consegui em 2001 fazer isso. Eu estava com 18 anos ainda, vocês perceberam aqui quanto... Com 18 anos o que eu fiz já? As cagadas? Quanta cagada? Aí eu entrei para a faculdade, né, como eu disse aqui, e no segundo ano da faculdade, depois de tudo aquilo, eu identifiquei lá no Lava Rápido que era o marketing que eu queria. E aí eu comecei a ler. Eu comprava livro toda semana e eu lia, porque eu não trabalhava, né? Eu não tinha nada a fazer, não estudava, eu ficava lendo o livro. Aí comecei a enfiar a cara no livro. Então eu peguei todos os livros que falam sobre uma agência de publicidade, livro de mídia, de atendimento, de criação, de tudo, todos os setores de publicidade, sucesso, case de sucesso, e comecei a estudar tudo isso, comecei a estudar mesmo. Tanto que quando eu entrei para a faculdade, no primeiro ano, eu já sabia tudo. Tudo que eu ia aprender eu já sabia. Porque eu li, era mais de 50 livros, eu até anotei aqui, 50 livros que eu li antes. E eu, sabia sim, né? Sabia a teoria, mas tudo que a gente aprendia na faculdade era teoria. Então eu já estava um pouquinho adiantado, eu me especializei nisso, aí eu comecei. Aí no segundo ano de faculdade, no primeiro eu entendi, aí no segundo eu falei, vou abrir minha agência. Vou abrir minha agência, mais um negócio, né? Mais um empreendedor aí no mercado. Aí eu peguei a sala da casa da minha mãe, tinha uma mesa de jantar de vidro, eu tinha um Pentium 386 na época, que
que eu tinha financiado e não estava pago também, o banco ia tomar, porque eu tinha perdido o emprego na Seller, porque eu tinha saído. Aí eu montei sem internet, sem celular, sem carro, sem nada, só na sala da casa da minha mãe. E aí eu peguei e falei, tá formada a Ramon Propaganda. Do nada, assim. Dia 1º de agosto de 2005. Tá formada a Ramon Propaganda, essa vai ser a agência. Aí falei, mas eu tenho que ser diferente. Tudo bem, o nome, eu nunca fui favorável a colocar nome assim, igual Ramon Propaganda. Só que lá em Campinas, como eu fazia locução, as pessoas me conheciam, todo mundo falava o Ramon da Propaganda. Ah, o Ramon lá da Propaganda, e por causa da Seller também. Então meio que eu ficava com isso na cabeça, Ramon da Propaganda. Eu falei, vai colocar Ramon Propaganda, então. É bem popular mesmo. Só que eu precisava me diferenciar, e eu peguei, coloquei o Morango. Ramon Propaganda de Morango. Todo mundo, pô, o cara é boiola, o cara é viado, né, cara? Todo mundo falava. Até hoje, meus amigos chamam eu de Morango. Até hoje. E aí eu falei, cara, vocês não entendem nada. Morango é um objeto de desejo. Você vê filme pornô lá, não tem o morango? Entendeu? Tem o morango, não é o morango lá. É sedução, cara. Eu estou seduzindo, vou vender seu produto. Era essa a pegada. Aí eu pegava, o meu folder era um monte de morango, eu tinha carro adesivado com um monte de morango. Aí olha lá o moranguinho chegando lá, ó, até hoje todo mundo fala. Mas era isso que eu queria mesmo, queria que todo mundo falasse, né, para dar um boom. E aí, cara, eu comecei assim, eu tinha 22 anos já, nessa fase, comecei na sala de casa, sem celular, sem internet, sem carro. Aí quando eu entrei na faculdade eu já tinha lido 50 livros, entendido tudo que queria aprender. Aí quando eu comecei a minha agência, a única referência que eu tinha era meu Lava Rápido, que não deu certo, e na Seller, que eu vendia tapete, né? Era a única referência que eu tinha. Aí eu falei assim, o que eu vou vender para o meu cliente, para a loja, para o empresário? O que eu vou falar para o cara? Língua presa, tique nervoso, sem instrução, sem nada. Aí eu falei assim, eu vou pegar folder das lojas do shopping, que é bonito. Eu ia na Vivara toda semana. Aí eu comprei aquela pasta plastificada e colocava folder da Vivara, da Carol, Óticas Carol, da Seller, né? Eu pegava folder das principais empresas de varejo e falava que era eu que fazia. Nossa, só eu que faço isso aqui. Aí as pessoas falavam assim, mas como? Eu falei, não, eu faço o job, faço na minha casa, as agências terceirizam para mim. Como que o cara vai saber? Claro. Aí comecei a ficar famoso, falei, nossa, o cara é bom mesmo, né? Eu não sabia nem ligar o computador, não sabia nem fazer a arte. Aí eu peguei e comecei assim, aí eu pegava das lojas de rua, eu ficava caçando folder, catálogo de joia, bonito, para falar que era eu que tinha feito. Aramis, concessionárias de carro, enfim, pois eu não tinha nenhum material para mostrar. Para quem não tinha absolutamente nada, que era o meu caso, uma mentirinha dessa não ia fazer mal, né? O que ia mudar? Nada, eu tinha que entregar o folder pro cara, né? Se o folder não fosse bom, ele não me contratava, beleza, eu corri o risco. Mas deu certo, até que os primeiros eu errei bastante, mas depois deu certo. E aí em 2009, com a agência de publicidade, ainda eu montei o Núcleo Casa, que é a empresa que a gente tem hoje. Com a agência de publicidade, eu fui considerado uma das maiores estruturas de agência do interior de São Paulo. A segunda agência que mais movimentava a administração de mídia da Globo. Eu atendia todos os feirões do Banco Votorantim. Por quê? Toda a experiência que eu tive de cagada lá atrás, eu usei para trabalhar o marketing baseado na minha experiência de erros, para acertar na forma correta daquele nicho de mercado. Então o que eu pegava? Eu não sabia lavar carro, eu lidava com carro, adorava carro. Aí depois eu era vendedor de tapete. Depois eu fazia locução. Aí eu falei assim, poxa, o que estava bombando na época? Não sei se vocês lembram, em 2010, 2009, era feirão de carro para todo lado. Aí comecei a me especializar em feirão. Eu era a maior agência do Brasil que fazia feirão de carro. Fazia para o Banco Votorantim todos os feirões, porque era meu jeitão. Eu pegava o microfone, eu falava, né? Eu gostava de carro, todo mundo me conhecia, porque eu já tinha Lava Rápido.
Então deu certo, sabe como encaixou, deu uma encaixadinha, primeira vez na vida deu uma encaixadinha. Aí me dei bem, aí eu saí da sala da casa da minha mãe e montei uma agência num salãozinho, na Vila São Cristóvão, num salãozinho pequenininho, e montei minha agência aí tinha letreiro, tinha morangão lá, lógico, vermelho inteiro, vou mostrar aqui para vocês, aqui ó o morango, cadê o morango? Ah, não tem um morango, até aqui ele ficava, e é tudo vermelho, tinha bandeja de morango, tinha um monte de coisa, tudo de morango lá dentro, essência de morango, você lembra, né, desse, geladeira, tudo, você entrava, tinha morango para todo lado. Aí eu peguei e me especializei depois em faculdades. Eu não sei se vocês conhecem a Faculdade Einstein, em Limeira. Na época, eu que fui responsável pelo UP da faculdade, eu contratei o Diego e Daniel Hipólito, contratei vários artistas para ser garoto propaganda, coloquei eles na Globo. Ele foi sucesso, a faculdade explodiu em 6 meses de campanha. Aí eu comecei a acertar, sabe quando você começa a falar, pô, é esse o caminho aqui do negócio. Aí chegou num período que o YouTube estava entrando muito forte, aquela onda de internet, na época era o Orkut, e aí a tendência de internet estava fazendo com que as agências de publicidades que eram offline, 100% offline, que era o meu caso, que eu fazia o quê? Eu fazia anúncio de revista, anúncio de jornal, fazia spot de rádio, fazia comercial de TV, folheto. Era isso que eu fazia, promoção de venda, que eram os feirões. E como que eu ia... É isso que dava dinheiro, porque você ganha o BV, você ganha 20% de comissão dessas mídias. Era onde a gente tinha fomentação. Eu movimentava na época quase 1 milhão por mês. Então eu pegava e falava assim, tá bom, se eu começar a fazer vídeo no YouTube, eu vou ganhar o quê? Não vou ganhar nada. Aí meus clientes começaram a me pedir YouTube, a faculdade, aí o feirão. Falou, não, vai gastar 50 mil de jornal, faz um e-mail marketing, faz um videozinho no YouTube. Falei, eu vou quebrar, não vai, a gente de publicidade vai ferrar. E ferrou mesmo. Na época, meus concorrentes, hoje não existe mais. E aí estava naquela onda do boom imobiliário. Em 2010, 2011, começou aquele boom imobiliário, que todos os prédios, condomínios, todas as cidades do Brasil estavam bombando do ramo imobiliário. Falei, pô, esse aqui é o caminho, é o ramo imobiliário, eu vou sair do feirão, dessas coisas, que isso aqui não vai ter futuro. Aí comecei a me especializar no segmento de construção civil, que é onde a gente trabalha hoje com arquitetos e designers, com valorização profissional e premiação. Então foi por causa disso que eu entrei. Aqui a foto da loja do Calçadão, eu fazendo locução aqui, essas bexigas era eu que enchia tudo na boca, esses cartazes era eu que fazia. Aqui o folder da Capricho, aqui o carro com um dos adesivos. Aqui já é a agência era um barracão muito grande. Na época ninguém sonhava em Macintosh, eu tinha 8. Ninguém nem lembra dele? Ninguém nem sonhava em ter Macintosh, eu tinha 8. Era top, tinha estúdio fotográfico dentro, tal. Então aí eu comecei a entender e o espírito dá certo. Olha isso aqui. Olha isso. Eu tinha 16 anos de idade. Sabe o que eu fazia? Eu pedi para minha mãe de presente de aniversário para ela me dar uma mesa, que é essa mesa, e uma cadeira. Aí minha mãe falou, mas por quê? Eu falei, eu quero montar uma sala de escritório. Mas por quê? Você vai fazer o quê? Eu falei, eu quero ficar sentado na sala. E eu ficava o sábado inteiro, sábado, domingo, sentado ali, desse jeito, assim, ó. Esse notebook não funciona, não ligava. Você vê que tem umas pedras aqui, ó, para dar sorte. Tinha porta-retrato, mapa mundi para dominar o mundo. Tinha tudo, ó. Telefone que não tinha telefone. Era só ele ali. Gravata, a cortina do quarto, ó. Isso aqui é cortina de quarto, não é persiana de escritório. Então, assim, aí eu pegava e falava assim, eu quero ser empresário. Eu quero e vou. E aí eu comecei a enfiar a cara, né? E aí eu chamava meus amigos para irem lá na casa da minha avó, isso aqui é na casa da minha avó, que eu morava com a minha avó já. Aí meus amigos iam lá, eles achavam que eu ia
fazer alguma coisa, ó, vamos andar de bicicleta, vamos fazer uma coisa. Não, eu falava, ó, vamos ficar conversando na mesa aqui, senta aí desse lado, eu fico aqui, nós ficamos conversando. Aí eu chamava minha mãe para tirar foto, falava, ó, faz como se eu estivesse negociando aqui com o cara. Pô, juro por Deus, pergunta pra minha mãe. Então eu ficava o dia inteiro fazendo isso, não trabalhava. Ficava fingindo que eu tinha um escritório. E eu procurava todas as formas para dar sorte, como se fosse real mesmo. Como eu falei para você, a pedra aqui, ó, mística, calculadora ali, não tinha nada. Na frente aqui era um banheiro, não tinha mais nada. Não tinha nem cadeira da frente. E aí eu ficava fazendo isso. Então hoje eu enxergo que esse foco que eu tive, embora todas aquelas cagadas lá do começo, os erros que eu tive, que não foram poucos, foram muitos, eu sempre mantive o foco. Eu errava de novo. Depois lá, errava de novo. Errava de novo. Depois lá, errava de novo. Então eu mantive o foco. Eu falei, eu vou acertar uma hora, né? Isso inconsciente, eu não sabia. Hoje eu identifico, mas na época não. Por isso que meu ex-sogro, meu pai, falava, pô, cara, não põe a mão em nada que vai dar merda. Você não aprende, cara. Pô, se dá errado, você não aprende. Então eu fui crescendo com essa ideia. Pô, vou pôr a mão, vai dar merda, né? E então foi isso que da história aí de agência, de vida, né? Aí isso aqui, gente, o que eu acho que agora é o momento mais interessante, que eu acho, a minha vida mudou através do momento que eu decidi mudar como pessoa. Porque realmente eu era muito revoltado, porque eu não conseguia engrenar mesmo. Era foda. E eu nunca fui maldoso, nunca fui desonesto, nunca roubei ninguém, nunca usei droga, nunca parei numa delegacia, nunca fiz nada, eu não fazia nada errado. Aí eu ficava pensando assim, falava, pô, por que não dá certo as coisas pra mim, né? Enfim, alguém aqui já assistiu O Segredo ou leu o livro? Alguém já leu O Segredo? A maioria não leu, né? Ou não assistiu isso daí. Isso aí tem no Netflix, tem no YouTube. Aconselho vocês a comprarem o DVD e ter na casa de vocês. Esse aqui é O Segredo, né? Que eu vou falar daqui a pouco. Piratas da Informática. Alguém já assistiu esse filme? Já? 3 pessoas. É muito legal porque ele conta a história verdadeira do Bill Gates junto com o Steve Jobs, simultâneo, como que eles montaram a Microsoft e a Apple no mesmo momento, no mesmo ano, no mesmo sentido, os dois, e um não sabia do outro, e depois eles se encontraram. Só que é uma história de superação muito grande. Isso é uma escola, né? Por isso que eu estou indicando eles aqui, vou comentar sobre eles. E aqui também, acho que a maioria deve ter assistido já, né, no cinema, a história do Facebook, que também é uma aula, porque se a gente assistir uma vez, 2, 3 vezes, isso aqui a gente não entende nada, gente. Se assistiu uma vez, 2, 3, esquece. Eu assisto até hoje, fazem 5 anos, toda semana. E toda semana eu tenho uma ideia diferente, eu vejo uma coisa diferente que eu nunca vi. Então isso aqui é como se fosse um estudo, como se fosse uma faculdade, um curso que vocês estão fazendo. Tem que assistir e entender isso aqui, porque se vocês assistirem uma vez, não reflete, não dá tempo. Você tem que dar um intervalo, depois assistir de novo, e batendo para você entender, porque tudo que ele fala e tudo que eu estou falando aqui, e eles falam, é meio óbvio, né? A gente fala, você tem que ser honesto, você tem que ter pensamento positivo. Todo mundo fala, isso é óbvio. Só que você tem que entender a essência disso, é fazer isso acontecer. Né? Entender esse espírito, e não é só nos negócios. Se você não for assim na sua vida pessoal, você não vai. Então esses 3 filmes aqui eu indico para vocês. O Segredo, que eu acho que é o primeiro e o primordial para a vida de vocês, para quem ainda não assistiu, independente da posição social, da idade, eu acho que isso aqui é muito valioso. É o principal que eu falo. Muita gente me chama no Instagram, mas muita gente mesmo pergunta, me dá uma dica de livro, eu falo O Segredo. Mas outro de empreendedorismo. Se você não entender o segredo, não vai adiantar você ser empreendedor. Não vai adiantar nada.
Não vai adiantar, você não vai ter sucesso. Se você não aprender o que o segredo fala. Isso não é religião, tá, gente? Eu sou católico, acredito em Deus, rezo todo dia, mas não é religião. Isso aqui não tem nada a ver com religião. É força do pensamento, é estilo de vida. Não tem nada a ver com religião. E aí, o que aconteceu? A partir desse momento do segredo, eu antes, né? Aqui o tema, o título, espalhar coisas boas que coisas boas virão, né? Eu antes de conhecer o segredo, naquela época que eu só fazia cagada, antes de conhecer o segredo eu tinha um computador Pentium 100 financiado, que é o que eu falei para vocês, que eu trabalhava. Eu tinha uma Bis 125 com 6 parcelas atrasadas. E era R$ 170 a parcela dela. E eu estava com 6 atrasados e já estava perdendo ela. Eu tinha um nome sujo com R$ 6.000 no banco e nas Casas Bahia, porque quando eu tinha montado o Lava Rápido, eu tinha comprado aspirador de pó, desde aquela época eu já estava ferrado, levando tudo para frente, né? Mas, enfim. E eu culpava todo mundo pelo meu insucesso. Tudo aquelas cagadas que eu falei para vocês no início, esses erros que eu cometi e que eu continuava cometendo, batendo em cima, eu culpava meu pai, brigava com meu pai, porque eu falava, pô, você não me ajuda, cara, você tem carro, me presta o carro. Ah, você não me dá dinheiro. Pô, eu culpava minha mãe, que ficava na cama. Pô, você não levanta da cama, eu tô fudido aqui, pô, não sei o quê, você não faz nada. Culpava minha avó, meus amigos, meu primo, que era rico. Filha da puta, cara, vai tomar banho. O cara voa de avião todo dia. O cara tem moto, tem barco, tem fazenda. Eu não tenho bicicleta pra andar, cara. O cara é meu primo. Sabe, ficava puto da vida, né? E não era inveja, assim, eu queria também ter, né? Também que todo mundo quer ter. Eu morava de favor, nessa época, na casa da minha avó, porque eu tinha saído de casa, por motivo de briga com meu pai. E eu falava muita mentira, sabe? Eu mentia pra caramba. Eu falava, eu sou bem sucedido, eu quero, vou fazer tal coisa, eu tenho tal coisa. Eu mentia, porque eu queria me fantasiar com as deficiências que eu tinha, os erros que eu tinha, eu queria me fantasiar. Então eu mentia, eu falava que eu era bem sucedido, que eu tinha carro. Eu falava para todas as meninas, chegava na menininha, que na época eu lembro até hoje, era uma Hilux, a moda, Hilux branca. Eu tenho a Hilux e branca. É mesmo? Não tinha nada, eu ia de van para a faculdade. Eu falava para todo mundo que eu tinha. Sabe, umas coisas que você vai se fantasiando, você vai entrando num mundo que você não vai percebendo, né? Após um ano que eu conheci o segredo, que esse meu amigo empresário um dia me falou, Ramon, você já assistiu o segredo? Falei, não, era ler o livro, na verdade. Falei, não. Ele falou, então lê o livro. Eu li 3 vezes o livro, depois saiu o vídeo, aí eu comprei 3 DVDs do vídeo, eu tenho 3, que se acabar um eu tenho outro. Fora o YouTube e o Netflix. Após um ano, gente, exatamente um ano, minha irmã está aqui, quem me conhece está aqui, para não falar que é mentira, de todo aquele histórico de merda, de cagada, após um ano disso daqui, de eu ter montado a minha agência, eu passei a só falar a verdade, eu não mentia, mas por nada, para a menina, para minha namorada, para meu pai, para minha mãe, para cliente, para mim, para ninguém eu mentia. Eu falei, eu não vou mais falar mentira, minha vida não pode ser uma mentira. Eu tenho que mudar radicalmente, senão eu vou continuar sendo um bosta. E foi isso que eu fiz. Ou eu mudo radicalmente ou eu não vou. E aí eu comecei a falar só a verdade, eu só pensava e fazia coisas boas para as pessoas. Para as pessoas, porque eu não me preocupava comigo. Então eu sempre fui ralado, tenho todos os meus ossos quebrados do corpo, porque eu era hiperativo, lembra? Quebrava tudo, cabeça rachada, tudo, nariz meu é quebrado em 3 pedaços, meus dentes, tudo quebrado, por causa disso. E aí eu comecei a entender que pequenas atitudes, por causa do segredo, mudou a minha vida. Então isso é um testemunho meu, que eu estou passando para vocês, pode ser que para vocês não tenha tanta influência, mas na minha vida eu devo por causa disso. E foi radical a mudança. Em um ano, com 26 anos aqui, vocês lembram? Com 26 anos eu comprei minha primeira Ferrari. À vista.
E eu comprei do cara mais rico da minha cidade, que tinha 60 anos de idade. Eu tinha 26. O cara queria matar eu. Sabe o que eu fiz com a Ferrari? Ela tinha a roda branca. Eu fui lá, comprei um spray. Pintei a roda de preto. É verdade ou é mentira? E acabou na quarta roda o spray. Eu tive que sair correndo. Era domingo, não tinha. Fiquei andando com 3 rodas pretas e uma branca. Aí todo mundo falou, você é louco, cara, você é louco. Eu falei, eu não me apego a coisa material, mas eu vou andar com, não ando com a roda branca. Não ando, eu determinei que eu não vou andar com a roda branca. E aí eu fiz isso, aí eu comprei uma Ferrari, eu tinha uma BMW X6 na época que lançou, eu tinha uma Zero, que eu usava do dia a dia, e uma Porsche Carrera 911 Zero, amarela na minha garagem. Que é uma das fotos aqui, na minha garagem aqui. Eu tinha 26 anos. Aí, lógico, o que aconteceu? Maior traficante de Limeira. Quem era? O maior. Sendo que eu nunca usei droga, nunca fumei, nunca cheirei, nem bala tomei. Tomei esses dias que me deram no copo, fiquei louco e me arrependi. Depois de velho. Aí os caras falavam assim, lá, tá dando tombo em banco. Olha lá, estelionatário. Até hoje eu ouço isso, né? Por quê? Lógico, é natural, gente. Eu era um bosta. Ninguém me conhecia, não era nada. De repente o cara, bomba. Ninguém aceita. Eu também desconfiaria, falaria, tá roubando, cara, ladrão. Tá dando tombo em banco, tá montando empresa, não sei o quê, não tá pagando ninguém. Enfim. Aí com 27 anos, eu comprei a minha casa, eu morava de favor com a minha avó. Minha avó faleceu de câncer de mama e eu fiquei com ela até ela morrer. Quando ela morreu, eu saí e comprei minha casa num condomínio fechado em Limeira. Com essa foto aqui. Com 30 anos, eu tinha mais de 10 imóveis no meu nome, com 30. Aos 32 anos, minha empresa foi avaliada em 40 milhões de reais, com faturamento de 200 milhões de reais hoje. Então, assim, não, hoje não, né? Hoje é mais, isso aqui com 30 anos, 4 anos atrás. Então, para vocês entenderem qual é esse pulo que eu, na minha vida, e eu tenho certeza, porque eu estudo a vida das pessoas bem-sucedidas, ela me entrevistou no início, falou, quem que você segue no Instagram de empresário? Eu falei de cabeça o Instagram de todos eles, de 3. Eu sigo os caras, eu estudo o que os caras fazem, e isso não é de hoje, é desde aquela época que eu ficava sentado atrás da escrivaninha, que nem um besta, olhando para a parede. Então, tudo isso aqui é o embasamento de mudança de estilo de vida, de mudança de pensamento que a gente tem sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, principalmente, sobre família, sobre trabalho. E isso aqui, o segredo fala tudo. Então, por isso que vocês têm que ouvir com a alma, sozinho, num quarto, e assistir toda semana. Toda semana entender. Tudo que é falado ali é real. E aí eu costumo dizer, né, você está atrasado. Meus amigos falam que os amigos meus que saem comigo dia a dia, aí final de semana, falam que eu sou acelerado. Falam, vai, vamos, vai, está atrasado, está parado, vamos, acelera. Então eu costumo falar, a gente está atrasado, cara. Eu estou atrasado, todo mundo está atrasado. Corre. Por quê? O pessoal pergunta para mim, Ramon, qual que é o segredo do sucesso? Eu falei, segredo? Tem, você sabe o segredo. Qual que é o segredo? É trabalhar, correr atrás, ser honesto, foco, esperar, é isso todo mundo fala. Você pega em qualquer cartilha, todo mundo fala, mas a gente fica procurando caminhos para encurtar. A gente procura aquela mágica para ir, não tem mágica. Às vezes acontece rápido, mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes você tem que estar preparado, que é isso aqui que eu estou falando. Todo mundo ficou, isso aqui eu falei para vocês faz 10 anos, todo mundo faz 10 anos está esperando eu cair. Meus amigos, as pessoas que me viram andando de bicicleta, que hoje vê eu com carro, fica falando lá, daqui a pouco vai aparecer, daqui a pouco vai estourar, daqui a pouco vai aparecer a merda. É verdade ou mentira lá em Limeira, lá na minha cidade? Todo mundo fala. Olha lá, daqui a pouco vai estourar, o Ramon está fazendo merda, olha lá. É assim, então é natural isso, né? Então, se você quer emagrecer, por exemplo, eu estava 10 quilos mais gordo que eu estou hoje, isso em novembro.
Aí eu tirei uma foto, eu falei, cara, eu nunca fui assim, eu sempre fui hiperativo, tal, eu sempre fui seco, magérrimo. Falei, preciso malhar, cara, tal. Faz uns 5 meses que eu estou de dieta, passando fome, malhando todo dia, treinando 2 dias, 2 vezes por semana, correndo, pedalando, que nem louco. Por quê? Eu quero ter um corpo melhor, quero perder minha gordura que eu ganhei. Então, para eu fazer isso, eu não tenho que fazer tudo esse desafio. Eu não tenho que acordar cedo, tenho que correr, tenho que treinar, tenho que fazer dieta, tenho que diminuir a bebida, eu tenho que abrir mão de um monte de coisa boa. E o resultado não acontece do dia para a noite. Se eu ficar um dia treinando, um dia sem comer, no outro dia eu não acordo magro. É um processo, e tem que ser o processo. Imagine se também for o contrário. O dia que você comer bastante, no outro dia você acorda, pô, entendeu? Então tem que ser assim, demorado mesmo, né? Se você quer ser um bom jogador, por exemplo, dê um exemplo aqui de tênis ou qualquer outro esporte, você tem que treinar todo dia. É o que eu falei para você, você tem que assistir os segredos, tem que ver o que os caras fazem, meu. Quem que é o cara milionário? Quem que é o cara que você quer ser igual? Vê o que o cara está fazendo, vai fazer igual o cara, arrisca igual o cara, vê lá o que o cara está fazendo, né? Então, você tem que se dedicar, você tem que treinar todo dia, você tem que acordar cedo, você tem que focar, estudar, se preparar fisicamente, se preparar psicologicamente, principalmente. E leva anos, você não é do dia para a noite que você começa a treinar que você vai ficar bom, né? Você não fica bom, leva tempo. Se você quer ser um bom piloto, por exemplo, que é diferente de avião, de carro, sei lá, você tem que treinar toda semana, você tem que focar, abrir mão de muita coisa, fazer exercício físico, investir, perder, cair, aprender, senão não acontece, você não vai ser um bom piloto, né? Então a gente sabe o caminho, né? Mas é difícil de você ter essa consciência, dependendo do momento da sua vida. Você não consegue identificar essa necessidade, esse pensamento. Para ter sucesso, você precisa estar preparado. Por isso que tem gente que sobe rápido e depois cai mais rápido ainda. Eu já vi um monte de amigo meu. Meu pai foi assim. Meus tios foram assim. Eu tenho um monte de exemplo de gente assim. O cara bombou, não soube lidar com o dinheiro. O cara bombou, não soube lidar com o ego, não soube lidar com amizades, não soube lidar com mulher, não soube lidar com nada. O cara perdeu tudo. Ganhou e perdeu. Por quê? Porque não está preparado. Não passou pelo processo de preparação. Então, por isso que eu falo, tem que passar por esse processo de preparação. Não se sustenta. Tudo na vida é preparação. Então você tem que se arriscar. Se arrisca e enfia a cara. Que nem eu fiz lá. Montei Lava Rápido, quebrei. Fui lá, montei outro, quebrei. Montei Loja de Joia, quebrei. Eu quebrei tudo em menos de 1 ano. Eu fiquei 6 anos quebrando empresa e devendo para os outros. E levando fama de merda. De azarado. Minha namorada largou de mim, porque eu era um bosta. Eu não tinha carro, não tinha nada. Ela via, os caras iam chavecar ela lá, ia lá de carro buscar ela, e ela ia a pé me ver. Perdi até a mulher. Então, isso é uma consequência. Então, o sucesso, ele leva tempo. Tem aqui, até peguei um print. A Microsoft, embora teve sucesso rápido, ela levou 6 anos para conquistar um contrato com a IBM e outros 5 anos para fazer o seu IPO. Então, ou seja, foi rápido. Lógico que foi a maior empresa do mundo, uma das maiores do mundo, em 5 anos, 6 anos. O Google levou 8 anos para o Google sair do chão e 5 anos para fazer o seu IPO. Uma puta de uma empresa, né, referência mundial, levou todo esse tempo. Né? E levou esse tempo para sair do chão, para montar foi mais, né, no processo. A Apple, Steve Jobs levou 20 anos para se tornar um bilionário, da noite para o dia. Ele ganhou dinheiro, ele se deu bem, mas ele não ficou milionário, ele não ficou como ele morreu, na situação que ele morreu. Ele sim teve sucesso rápido, não tão rápido, mas teve, mas do jeito que ele era, como a gente conheceu, ele levou todo esse tempo aí, 20 anos. O sucesso é um processo lento, paciência é importante. É difícil a gente entender isso. Eu também, eu quero logo, meu. Eu falo, eu não sou mais jovem. Pô, mas você tem 36 anos. Eu falo, não, mas, tem que correr, tô atrasado, tem um monte de coisa para fazer.
Daqui a pouco eu estou com 40, daqui a pouco eu estou com 50, não sei o quê. Então, a gente tem que correr, a gente está atrasado, você tem que mudar hoje à noite, você tem que mudar a sua vida, você tem que falar, ó, eu estou errando aqui, identifiquei, vou assistir O Segredo e vou tentar mudar. E as pequenas coisas que fazem essa mudança. Aqui de novo, ó, você está atrasado, qual que é a outra referência que eu vou dar? Eu ouço algumas bobagens assim. O Silvio Santos montou o SBT quando tinha 40 anos de idade. Eu vejo nos posts, né? Tem um monte de post de empreendedorismo que tem isso aqui, é tudo de post. Aí eu vejo lá os comentários. Então eu estou tranquilo, estou com 20. Tem mais 20 para eu ganhar dinheiro. 20? O Silvio Santos, quando ele montou com 40 anos, ele já tinha 40 empresas, já era milionário. Entendeu? Ele montou o SBT com 40, mas ele tem um histórico de muito erro. Para quem lê o livro dele, também aconselho, é esse livro aqui, ó, eu já li várias vezes, é uma história fantástica, que ele começou realmente como camelô, ele vendia caneta, é uma história fantástica, acho que vale a pena vocês, ainda parece que já estão terminando o filme, né? Tem um documentário que estão fazendo dele, não vejo a hora de sair. Mas eu já li o livro, é muito legal. A história do cara, o cara é fodido, o cara é muito bom. E você vê que o cara é coração bom, o cara é humilde. Você vê até hoje as coisas que ele fala, as entrevistas que ele fala sobre empreendedorismo. É isso que fez o sucesso dele. Aí o Roberto Marinho, todo mundo fala, mas o Roberto Marinho montou a Globo com 50 anos. O Ray Kroc montou o McDonald's com 50 anos de idade. Eu tenho muito tempo. Ele disse, você não tem, cara. O Ray Kroc montou o McDonald's, mas ele vendia hambúrguer antes, vendia máquina de milkshake. Se fudeu pra caramba, a mulher dele largou dele também. Aconteceu um monte de merda na vida do cara, até ele conseguir isso aí. Não é que vou esperar, eu estou em 20 anos, vou esperar ter mais 10, aí eu corro atrás. Não, você não vai estar preparado, porque você tem 10 anos para se preparar. Aprender quando você ganhar dinheiro, você não perder. Você se ter emocional, porque dinheiro é foda. Eu sei porque eu ganhei bastante. E eu sei que se você não tiver cabeça, você perde, cara. Você perde tudo com mulherada, com bebida, com farra, ou com coisas bestas. Entendeu? Para quem é homem, solteiro, lógico. Então tem que ter cabeça. Se negociar com um cliente. Hoje eu converso com os meus clientes. Cara, eu sento com ele na mesa, eu sei o que ele está falando, cara. Hoje eu sentei com uma cliente lá em Americana, ela falou, Ramon, eu entrei no seu programa e tal, porque eu preciso bombar a minha loja, estou fodida, comprei esse prédio aqui, não tem dinheiro, está tudo atrasado e tal. Eu falei, eu sei, eu passei por isso também, mas eu vou te ajudar, eu sei o caminho, vem aqui, não sei o que, não sei o que. Falei, pinta essa fachada, faz isso aqui, muda isso aqui. Então, eu já sei, é isso que o meu negócio hoje, o valor dele é esse, sou eu. É o que eu aprendi, é o que eu passo para os meus clientes. Então, falar, legal, o Ramon fez um sistema lá, acertou a mão, acertou a veia, o cara bombou. Não é isso que fala? Não é, não tem nada a ver. Então, aqui eles montaram e deram certo porque começaram bem cedo. Esses caras começaram com 18, 20 anos no máximo. O Silvio Santos começou com 13 anos de idade a trabalhar como camelô, entendeu? Nunca é tarde, mas comece já, agora. Não se conquista o sucesso sem antes ter errado e aprendido muito. A gente tem que errar, a gente só aprende errando, Então você tem que errar mesmo. Vai, erra. Você tendo saúde, tendo físico, tendo psicológico, cuidando disso, gente, manda o pau. As transformações. A gente passa por transformações. Como eu passei várias. Como eu falei, tenho 36 anos, eu passei pelos anos 90, que eu sou consciente, né, que eu me lembro das coisas, pelos anos 90, 2000 e 2010. Quem é que passou por essas 3 décadas aí? A maioria, né? Quer dizer, gente, vocês perceberam a transformação que teve nesses de 10 anos, de 10? Quem fez curso de datilografia aqui? Eu fiquei 1 ano fazendo curso de datilografia, eu não usei para nada. Na hora que foi a evolução do computador, tudo bem, aprendi no computador, mas a máquina, o dedo dava cãibra no dedo. Eu comecei a mexer com o computador com 386, com disquete. Né? Acredito que todos vocês também passaram por isso.
E o mundo, ele está muito avançado. Hoje não é mais de 10 em 10. Hoje é de 3 em 3. Muda a economia, muda a situação cultural. Eu fazia planejamento da minha empresa de 2 anos. Esquece. Hoje é de 3 meses e olha lá, não dá nada certo. Tudo muda, a política muda, daqui a pouco mudou tudo, fudeu tudo, inundou lá, já ferrou aqui, eu tive cliente que foi inundado lá no ABC, que perdeu tudo, é tudo rápido hoje não tem mais essa. E nós temos que acompanhar essa mudança, a gente tem que participar da mudança. A gente às vezes fica bitolado, eu também sou assim, na minha época, da minha experiência, a gente fica bitolado às vezes em experiências passadas, né? Que eu fiz aquilo, deu certo. Tudo que eu fiz, eu acertei aqui. Então a gente fica vendo referências nossas passadas. Passado é passado, a gente tem que ver a mudança. Mudou tudo. Mudou tudo. Lembra que eu falei que eu adaptei a minha agência? Que foi a era digital. Eu já identifiquei e falei, eu preciso mudar o caminho da minha empresa. Se eu não mudar, eu vou quebrar. E aconteceu isso com todos os meus concorrentes, estão todos quebrados. Eu sou o único publicitário em Limeira que está bem. É verdade ou mentira, Dê? O único. Por quê? Porque eu identifiquei, vi que o negócio não ia ser legal, tal, fui aonde era a onda, né? E me especializei nisso. Fechei minha agência e me especializei nisso. Vendi minha agência, na verdade. As heranças culturais. Lembra do meu tio rico? Eu lembro que eles falavam assim, meu pai, meu tio, até o dono do barracão, que eu tinha o Lava Rápido, que ele ia me cobrar o aluguel, ele falava, Ramon, sabe onde você está errando? Eu falei, o quê? Você está falando para os outros que tá bom as coisas. Eu vi você falando ali para o cara. O cara veio e perguntou para você assim, como que tá as coisas? Você falou, tá tudo bem, tá legal, tá. Não tá, você tem que falar que tá ruim. Você tem que falar que tá ruim, porque os outros têm inveja de você. Você não pode falar que você tá bem, né? Você tem que falar sempre que você tá ruim, você tá fudido, você tá quebrado, para ninguém pedir dinheiro para você, para não sei o que. Eu falei, não, mas eu realmente tô fudido, eu não tenho nada. Mas você está falando que você está bem, você tem... Eu falei, filho, não tenho nada, eu não tenho medo de perder nada, porque eu não tenho nada. Agora, se eu não falar que eu estou bem para uma pessoa, como que essa pessoa vai querer que eu lavasse o carro dela, no caso? Né? Se eu falar que eu estou mal, ela vai achar, vai roubar as coisas minhas do carro, vai sair com o meu carro, né? Gera desconfiança. Então, a negatividade do passado, isso eu tenho certeza que vocês passaram todos por isso, eu também. Não só nessa questão de falar que você não está bem e tal, para não gerar inveja, quando você ganha um dinheiro, por exemplo, você não conta para ninguém. Eu não vou contar para ninguém que eu ganhei uma ação lá, que eu ganhei na Mega Sena, sei lá. Não vou contar, porque os caras vão vir. Vou falar que eu estou fodido. Tá? Não tem como, cara. Você vai gastar o dinheiro, não tem jeito, você tem que falar, você tem que fugir, mudar de país, ou não, ou ficar, contratar um segurança. Tem que aceitar. E atração positiva. Então, o que era no passado não é mais agora. Agora é positivo. Se eu chegar para o meu cliente e falar assim, cara, eu estou fodido, viu? Estou fodido, não tenho dinheiro para nada. Para o meu cliente, o que ele vai fazer? Fala, você está louco? Eu não quero estar com você não, eu quero estar com quem está bem. Né? E como que a gente faz tudo isso? Eu lembro que o meu tio, de novo, ele tem uma indústria. E ele ia trabalhar todo dia cedinho. Ele tinha o estacionamento dos funcionários. Aí ele fez uma garagem só para ele, que era uma outra entrada lá fora, para ninguém ver ele entrando, para ninguém saber que ele estava lá, para ele ficar escondido olhando na TV, tal. Isso todos os industriais. Quem era empresário de 10 anos atrás era assim. Você ia lá, você não via o dono, você nunca conversava com o dono. Vai hoje, você não fala com o dono para você ver o que acontece. Vai lá hoje ele entrar na garaginha dele e não ir lá conversar com o chão de fá, pegar a equipe dele e falar assim, vem aqui, você quer se dar bem, vem ser igual eu aqui, olha aqui o meu exemplo, vem aqui, eu vou te ajudar, vamos ser líder, vem aqui, eu vou te fazer. Não faz isso hoje, pra você ver. Faz o que você fazia há 10 anos. Então, é isso, essa mudança que a gente tem que acompanhar. E eu vejo até hoje esses empresários mais antigos não mudam. Eles ainda continuam, por isso estão quebrando, os industriais todos quebrados. Né? A maioria dos antigos. Então, atração positiva, gente. As pessoas querem estar com gente que está bem, mesmo você não estando bem. E eu fazia essa lei da atração quando eu lavava carro. Que o cara falava, você está bem? Eu falei, tá tudo ótimo, tá fudido, estava devendo pra caramba.
Aí eu tenho que atrair coisa boa, né? E aí você vai tendo essa atração. E você sempre tem que estar à frente, sempre tem o ser humano. Se você pegar, não adianta, no passado, você não sabia quem era o dono da empresa. Você não sabia. Pode pegar aí quem vocês conhecem de empresários, a não ser que seja parente, conhecido seu, mas você viu uma grande empresa, você não sabia quem era o dono. O cara escondia, a família era escondida, não tinha, você não sabia. Hoje, a primeira coisa que você vai procurar é quem é o dono do negócio. Né? Então você, como pessoa, além de profissional, de empresário, ou você representando alguma outra empresa, trabalhando em alguma outra empresa, a sua imagem vale mais, é você que tem que estar à frente do negócio. Se o seu cliente, o seu patrão, quem for, não vê você, hoje não funciona mais. A gente tem vários casos aí que eu vou falar lá na frente. A Microsoft, tá bom, pega a Microsoft, é o maior case hoje, é o cara mais rico do mundo, Bill Gates. Tira o Bill Gates da Microsoft hoje. Tira ele. Não existe. Tira ele há 10 anos atrás da Microsoft. Não existe. Então, quem é o cara da Microsoft? É o Bill Gates. Tira o Bill Gates, acabou. Né? A não ser que aconteça igual o Steve Jobs, que teve uma preparação e lançaram outros produtos e substituiu, mas é difícil. A Apple, com o Steve Jobs, a Apple seria a Apple sem o Steve Jobs? Fazer o que ele fez? Fazer a imagem que ele fez? Ele virou ícone como pessoa. Ele virou ícone como pessoa, depois ele agregou a empresa dele. Depois a empresa dele ficou por causa dele. Então isso que é legal no mundo de hoje. Facebook. Pega o Facebook sem o Mark Zuckerberg. Não é nada. O cara é foda. O cara que foi lá e é ele. Tira ele lá hoje para você ver. Então o que é a empresa? É a maior empresa do mundo. Tira ele lá para você ver. Não vira. Então, a sua empresa, o seu trabalho, o seu serviço hoje é você. Se você não tiver essa dinâmica, não vai para frente. A Armani, pega a Armani. Pega o PT. Eu não sou petista, mas é um puta case, não é? Eu li os 3 livros que tem do Lula, eu odeio o Lula, mas eu li, quis saber como que esse cara faz as coisas. Quis aprender. Eu odeio o PT. Mas eu peguei, li e estudei a história do cara. Como que o cara fez, como que ele fez as ações, como que ele induz as pessoas, aonde que ele investe, como que ele fala, a gesticulação dele, tudo eu avalio, cara. Avaliei tudo. E ele é um exemplo. Ele é um exemplo, bom ou ruim, mas é um exemplo, gente, aprender. Né? Então ele é uma pessoa. Tira o Lula do PT. Acabou o PT. Não vai ser a mesma coisa que sempre foi. E hoje o Instagram, que é a grande referência, né, nossa, as pessoas e as imagens. Então, por exemplo, qual tem mais curtida? Você postar a foto de uma bicicleta, de um pôr do sol, ou você bonitão indo para festa, você bonitão indo para festa? Qual tem mais curtida? Você, não é? É disparado. Todas as curtidas maiores, você pode ver que é porque tem pessoa, tem você lá. Não é paisagem, a não ser que seja algo muito fenomenal, com algum artista, com alguém. Mas não, é você. As curtidas que você vai ter é você. Porque as pessoas querem te seguir, as pessoas querem saber o que você faz. É pessoa, aquilo que eu falei lá, é pessoa, não é empresa. Né? E aí você vê, pelas curtidas, essa representatividade. Então eu vejo, por exemplo, cara vem pedir emprego para mim. Primeira coisa no Instagram do cara, tá lá, balada, o cara louco, com os olhos estalados, na balada pulando. Falei, esquece, acabou, o cara se queimou. Não é objetivo. Se ele não precisa trabalhar, beleza, ele pode se dar o luxo de fazer isso. Mas se ele se preocupa com imagem, se ele quer ser alguém na vida, tem que mostrar quem ele é, né? E as pessoas têm que ser interessantes, né? Conteúdo legal. E não adianta você só postar trabalho. É chato pra caramba, igual você seguir personal, né? Você segue personal, é o dia inteiro peso, o dia inteiro exercício. Porra, você não sai pra almoçar? Você não faz nada? Tipo, é muito chato, cara, você ficar falando de trabalho o tempo inteiro.
Então, assim, você tem que falar de trabalho, mas mostra como que você faz. O que você faz no dia a dia, você acordando cedo, você vai para academia. Eu vou andar de carro, eu ouço música, eu vejo minha namorada, eu vou beber com meus amigos. Você posta a sua vida, mostra o que você faz, porque as pessoas estão vendo, o seu cliente está vendo, o seu futuro cliente, o seu fornecedor, todo mundo está vendo ali. Quem tem interesse em cima de você, que é o seu objetivo. Então, trabalhe isso, não fique só trabalho, focado no trabalho, aquela coisa maçante, e também só pessoal, só coisa fitness, só prato de comida. Tem coisa mais chata hoje que prato de comida, gente? Puta, é chato pra caramba, cara. Já foi, quando o Instagram começou era legal. Hoje não, hoje as pessoas querem ver coisa diferente, né? Quer ver tendência, quer ver o que está acontecendo, onde você está indo, você está viajando, enfim. Então tem que ter conteúdo legal. Embora você não é palestrante, você não tem, às vezes, conteúdo para ficar alimentando, mas mostra a sua vida. Legal a gente ver. Eu quero ver as coisas que meu amigo faz, que as pessoas fazem, né? O seu patrão, o seu cliente, o fornecedor quer saber do seu estilo de vida, para entender como você pensa e age. Eu gero quase 90% de negócios para a minha empresa por causa do meu Instagram. Por causa do meu Instagram. Se eu tirar o meu Instagram, acabou a empresa. Por causa da minha imagem, que eu fiz com que a empresa fizesse assim. Por quê? Eu trabalhei certinho aqui, tá? Mostrei minha vida pessoal, mas meu cliente estava lá, meu patrão estava lá, meu fornecedor estava lá. Então ele quer saber o que você faz. Aí eu posso viajar, lógico, eu manipulo, né? Eu trabalho certinho. Eu não vou postar eu chapado. Né? Eu vou mostrar o que eu quero mostrar, que as pessoas entendam. Então, é o que você quer que as pessoas que não te conhecem saibam como você é. Então, por exemplo, como que um cliente seu, um cara que quer te contratar, um parceiro seu, um fornecedor, como que ele vai saber você, Rafael, como que é seu pensamento, se você é um cara de confiança, um cara legal. O cara entra no seu Instagram, você está lá chapado lá, com os olhos regalados na balada. Perdeu, o cara não vai comprar uma agulha sua. Agora tá lá, você, estou viajando, li um livro, estou aqui numa palestra, estou trabalhando, estou não sei o quê. É isso que você tem que mostrar, que é o que você tem que aparentar para as pessoas que não te conhecem. Como eu falei para vocês no meu caso, que todo mundo me julgava, falava que eu era traficante de droga, que eu dava tomba em banco por causa das minhas conquistas, eu falei, lógico, porque eles não sabem. Eles não sabem. É fácil, porque é natural julgar, natural. Então, na hora que eu tenho que mostrar que eu trabalho, o que eu faço, o que eu gero, o que eu movimento, eu tenho que mostrar. Isso no passado, você falar um negócio desse, o pessoal te matava. Um empresário, você tem que falar o que você faz, sua estratégia, não sei o quê. Não, você não tem que mostrar seu segredo, mas tem que mostrar o que você está fazendo, o que você faz. Né? E principalmente como que você quer que as pessoas te enxerguem. Eu mesmo já peguei livro, comprei livro, não li o livro, mas eu postei que eu estava lendo ele, mas eu não li. Entendeu? Mas eu queria implantar que eu estava lendo um livro por dia. Era mentira. Já fiz isso. Funcionou. Mas assim, tem um monte de coisa que a gente tem que se atentar, que é a nossa imagem, que é o que vai fazer negócio. E o segredo dos negócios de hoje? O que é um dos segredos? A oferta aumentou pra caramba, cara. Você entra na net, você entra no Google, o Google já identifica o que você gosta, já vai lá, manda uma viagem. Pá. Você procurou um carro, ele já manda oferta de carro. Tipo, você nem tá, às vezes, querendo, e a oferta vem, é oferta. Você abre o aplicativo, oferta. Você pega celular, é oferta. Você vai daqui ali, é oferta. E não tem tanta procura para tudo isso. Né? Não tem. É muita oferta. Então, o que a gente tem que fazer? Se atentar a tudo isso. As empresas de hoje, elas querem fidelidade. Por quê? As ofertas é preço. A maioria é preço. A viagem é mais barata, o carro é mais barato, né? As coisas, a roupa mais barata, qual está em promoção. Então é isso, é preço, né? Então, as grandes empresas hoje, elas trabalham com fidelidade. Hoje o segredo é fidelidade. É o segredo. Isso já vem há anos, mas não mais do que agora. Por quê?
Site para você comprar um produto tem um monte. Por que você vai lá no Submarino? Por que você vai lá no... Tem um monte, o mesmo produto. Né? Então, as lojas trabalham muito isso. Por isso que tem cartão de milhagem, que tem todas essas coisas. E a reputação, mais importante ainda, é a reputação. Tudo é movido à reputação. Se você tem uma reputação ruim, por exemplo, de um histórico ruim pessoal, você não vai ter nada para ter sucesso. Você vai ter que demorar para mudar essa imagem aí. Reputação de não pagar os outros, reputação de fazer coisa errada, de não entregar no prazo, de um monte de coisa aí, de errado. Se você não tiver reputação hoje, você não tem sucesso. Hoje, digita no Google lá, reclame aqui, tudo, tá você lá. Digita no Google, tem foto minha que eu nunca vi, tá no Google. Da empresa, tem coisa da empresa que eu vejo, eu falei, não, onde tiraram isso? Sabe, então hoje a reputação é o mais importante de tudo, do sucesso. Porque hoje é credibilidade, por causa da oferta, é muita oferta. O Mercado Livre, o Submarino, o Netflix, eles trabalham reputação. Você vai no Mercado Livre, tem lá uma bicicleta anunciada, uma moto. A primeira coisa que você faz, você vai ver o preço, depois você vai ver a estrelinha, você vai ver a reputação do cara. Pô, esse cara eu posso comprar. Você não conhece o cara, você não sabe quem é, mas você acredita no que o Mercado Livre está falando da reputação da pessoa. Você vai ver um Netflix lá, você vai ver lá quantas estrelinhas tem. Pô, tem 4, 5, esse filme é legal, você vai lá assiste ele, sem saber. Mas por causa das estrelinhas, que é a reputação. Então tudo hoje é reputação. Tudo. O cara entra no seu Instagram, vai ver a sua reputação lá. Como que está lá suas imagens, suas coisas lá. O seu cliente que vai te ver, enfim. A Amazon, o McDonald's, a Starbucks, a BMW, a Chanel, a Louis Vuitton, todos, se você avaliar profundamente, eles são focados numa intensidade muito grande em fidelidade. O cara que compra a marca, ele fica louco, emocionado e fiel à marca. Como que os caras fazem isso? Tem um monte de estratégia. Cada uma tem a sua. Mas o segredo é a fidelidade. Por quê? Todas essas marcas aqui tem pirataria. O cara pode ir lá comprar um pirata. Por que o cara vai lá e paga 100 vezes mais um original? Sendo que ele pode usar uma réplica, alguma coisa assim. Né? Um cara que tem dinheiro, ele pega e fala assim, vou comprar uma mulher, vou comprar uma bolsa da Louis Vuitton, pagar 20 mil. Aí você vai lá, olha lá na 25, lá, mesma igual, gente, é igual. Você fala, pô, 100 reais. Se uma pessoa rica usa aquela de 100, ninguém vai falar que é falso. Ou se falar, não vai ficar feio, porque sabe que a pessoa tem potencial. Né? Agora, tem uma pesquisa, que é fato isso daí, que comprova que quando você usa algo réplica, que você sabe que não é verdadeiro, a sua segurança, dependendo para o que você vai fazer, ela cai muito e te prejudica. Eu vou contar um caso para vocês vão dar risada. Outro. Aí eu já tinha agência, aí o Shopping D&D lá de São Paulo, eles pegaram e falaram assim, olha, vem aqui, Ramon, vai ter o superintendente do Sheraton, do D&D, quer conversar com você para você prestar serviço para ele. Falei, tá bom. Fui lá, catei um blazer e tal, peguei a réplica de um Hublot. Aí eu ingênuo, né? Fui lá com o relógio. Chegou lá, a primeira vez que eu taquei a mão para conversar com ele, o botão do relógio caiu na frente do cara. Eu peguei, levantei e falei, vou embora. Pô, juro por Deus, caiu o botão, quicou assim, eu olhei para a cara do cara, o cara olhou, falei, não precisa falar mais nada, deixa quieto, vou embora. Então por quê? É segurança, sabe? Então não que a gente não deve, eu uso também réplica, todo mundo usa. Só que assim, dependendo da situação, ela te dá insegurança. Você não fica seguro de ir para algum lugar, né? Então vamos caminhar para o fim aqui. Vender e servir. O que o cliente precisa e o que você quer vender. A gente vê que eu quero comprar um negócio e o vendedor quer vender outra para mim. Ele tem que transformar o que ele quer vender em necessidade para mim no momento da venda. Não querer empurrar o que ele quer vender, o que ele precisa vender. Isso a gente se depara todo dia com os meus clientes também. Eu tenho que bater a meta, tenho que vender tal produto, tal marca. Aí ele vai lá, empurra pro cara, fica batendo, e o cliente fala, não é isso que eu quero.
Então ele tem que ter a sacada de transformar o que o cliente quer e convencer ele de uma forma natural, não empurrar. Preço. Gente, isso é fato, é comprovado. Tudo que é bom é caro. Tudo que é ruim é barato. Isso o seu inconsciente já pega. Isso é natural. Ah, mas eu quero um negócio bom e barato. Ah, legal, mas difícil, né? Se você comparar. Por quê? Porque ser bom custa. Para você ser bom, ser melhor, para você ser um profissional bom, você tem que investir em curso, você tem que viajar, você tem que conhecer tudo, se especializar. Isso custa com um cara que não faz nada disso, que não tem custo nenhum. E você vai cobrar, porque você está investindo na sua carreira, você se valoriza. Então, se você pegar as grandes marcas, Coca-Cola, iPhone, Mercedes, Chanel, Rolex, que são líderes de cada mercado, elas possuem valor e não preço, elas são as mais caras do mercado. Por que a gente toma Coca-Cola? Coca-Cola é mais cara. Não pode comprar uma mais barata? Não, mas eu quero a Coca. iPhone é o mais caro, é o recorde de venda. É o mais caro e é o que mais vende. Se você pegar aí Mercedes, Chanel, Rolex. Então por quê? Por causa dessa estratégia que eles usam de o que é bom é caro e o que é barato é ruim. Então isso a gente tem que ter na prestação de serviço que vocês vão ter, no trabalho de vocês, custa ser bom. E isso quem está do outro lado, ele percebe. No inconsciente ele tem a percepção de quando é bom, porque é pelo custo, né? Eu falo porque o meu produto hoje é 5 vezes mais caro que o meu concorrente. 5! E eu sou líder de mercado, eu sou o maior, 10 vezes maior que o meu segundo colocado. Eu sou 5 vezes mais caro. E o cara vai lá, me contrata, sai do meu concorrente e me pega pagando 5 vezes mais. Por quê? Por causa da estratégia, porque eu agrego valor. Eu sou bom, o que é bom custa caro. Então eu vendo isso. Eu não falo, quer fazer barato, eu faço. Qualquer um faz, vai lá, vende preço. Eu não quero vender preço, né? Nem vocês querem. E aqui é o último slide. Brindes. Aqui é uns cuidados importantes para vocês que são empresários ou estão começando. A diferença de brinde e presente, gente. Aniversário do seu cliente. Fala, pô, aniversário do meu cliente. Eu vou lá mandar um cartão de aniversário para ele, né? Claro. Aí vai lá estampado. Lojas Americanas. Deseja para você. Você está fazendo propaganda com o aniversário do cara, usando o aniversário do cara, fazer propaganda sua. Pega você e escreve lá, feliz aniversário aqui, o gerente da loja, tá? É muito mais bonito, mais emoção, né, do que você dar um brinde, dar uma situação dessa. E brinde, o próprio nome diz, brinde não tem valor, gente. Brinde é o quê? É você estampar sua marca em alguma coisa e usar uma deficiência do seu cliente para poder se aparecer. Não dê brinde, gente. Coisa feia, brinde. Não dê, isso acabou. Caneta. Nossa, eu falo para meus clientes, vou dar um brinde. Para com esse brinde, que a caneta ele vai comprar. Vou dar não sei o quê. Meu, ninguém quer isso. Entendeu? Isso não funciona mais. Funcionou no passado. Hoje não. Você tem que ter coração, você tem que ter sentimento. Eu vou dar um presente para você porque eu gosto de você, você é minha cliente. Então, tá aqui, porque é pessoa. Empresa é parede e papel. Quem está à frente da empresa que tem emoção. Então, não dê brinde, dê presente. Presente. Caridade. A gente ouve todos os meus clientes. Vamos fazer uma feijoada de solidária. Vamos ajudar a instituição não sei do que. Falo, tá bom. Mas não vai ter sua empresa lá, né? Porque a sua empresa não ajuda ninguém. Quem ajuda é você. Então você quer usar o cara que é deficiente, o cara que tá lá para usar, para divulgar sua marca? No momento de oportunidade que você está tendo nas costas do cara? Eu apoio a PAI de Limeira e tem um negócio lá que os caras andam de cavalo lá, que tem deficiência física e tal. Aí eu fui lá um dia, eu ajudava fazia tempo, aí um amigo meu falou assim, vem aqui ver e tal. Eu falei, cara, eu não gosto de ver essas coisas, mas eu vou, quero entender. Aí eu fui lá, cara, ele tinha 5 empresas que patrocinavam essa ação, eu não sei o nome que fala quando anda de cavalo, assim. Aí tava lá a marca das indústrias, na costa do menino deficiente. A marca do cara.
Tipo, um carimbo. Pô, tá usando moleque deficiente para se divulgar, cara. Entendeu? Você tem que ajudar as pessoas a fazer caridade por você. Não por promover a sua empresa nas custas de um problema desse. Não só de deficiência, mas qualquer tipo de caridade. A caridade ela tem que vir de coração, é sentimento, é você ser com o próximo, né? Um amor que você tem. Empresa não tem amor. Tem amor quem está à frente da empresa. A empresa é concreto e papel, né? Então a gente tem que ter esses cuidados. E humildade, e não mostrar e não falar. Qual que é a diferença? A diferença é falar, eu sou bom, sou fodido. Estou aqui falando que eu sou fodido. Tá, e você vai ver lá no meu Instagram, você vai ver minha história, não tem porra nenhuma. Eu li um livro e estou falando aqui para vocês. Então, tipo assim, você tem que mostrar que você é bom, cara. Você tem que ir lá, mostrar que você está fazendo, que você está estudando, que você está se dedicando, e que você é bom. Não ficar falando que você é bom. Inclusive em postagem de rede social. Você põe lá aquela, você está fudido, puto, brigou com a mulher, você vai lá e põe uma indireta lá. Por quê? Por causa disso, por causa que você quer mostrar que você está bem, mas você não está bem. Então, assim, a humildade que eu quero dizer aqui, a humildade vem nisso, ela vem em você não ficar falando, se autoafirmar, você mostrar, você provar que você é bom, que você teve sucesso, que você se dedica, que você é competente. E a honestidade vezes pagar as suas dívidas, nunca dever nada para ninguém, e se deve, pague adiantado. Isso para mim foi um grande divisor de águas na minha vida empresarial. Tudo que eu devo hoje para alguém, eu pago adiantado. Tudo. Que seja um dia adiantado, mas eu pago adiantado. Sabe qual que é a fama que eu conquistei no mercado? Todo mundo quer vender para mim. E o que eu pedi, o cara faz. Porque sabe que eu vou pagar. Porque eu criei isso. Agora eu tenho cliente, eu tenho situações, eu também fui assim no passado, porque eu não tinha, mas aconteceu. Vou pagar no dia, o banco fecha às 4, eu vou lá, falei tudo para não pagar, para passar, depois eu ligo lá pedindo segunda via. Cara, você tem o dinheiro lá, paga antes. Você gera energia a favor seu, seus clientes não vão atrasar o seu pagamento. Isso você vai retornar para você. Então, pague antes. Você vai ver a reputação que você vai ter. Porque as pessoas vão falar de vocês. Quem trabalha comigo aqui sabe. É tudo pago antes. Mas vai vencer o boleto dia 10. Dia 8, dia 9 está pago. Então, por quê? Pela reputação. E se você deve, que eu também devo, todo mundo deve, para banco, financiado, não sei o quê. Tenta pagar antes. E tenta não dever nada para ninguém, favor para ninguém. Faça você as coisas sem depender de favor de ninguém. Isso é ruim pra caramba. Graças a Deus, eu passei por isso. Hoje eu não passo mais porque eu não quis favores de ninguém e mesmo assim jogaram na minha cara. Então, na hora que você tiver um pouquinho melhor, alguém vai te cobrar. E seja você e vai. Então, pessoal, para encerrar aí, valeu acho que da nossa reflexão. Eu vim passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi nesse pequeno pedaço da minha vida, mas a história aqui não é o que eu sou hoje, é o que eu era, né? O que eu me tornei, porque na verdade não é grande coisa, tá? Não é grande coisa, mas do que eu era, hoje para mim eu tive uma superação muito grande. E eu queria passar para vocês essa história e essa motivação para vocês também contagiar para que vocês tenham sucesso na vida de vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Rapidinho, a gente vai abrir para umas 4, 5 perguntas. Caso vocês queiram colocar alguma coisa, pedir alguma opinião que vocês estejam passando, alguma coisa que possa ajudar, né? É válido. Não é bem uma pergunta, mas eu queria que você passasse as pessoas que você segue, assim, que te motivam. Quem eu sigo assim do Instagram, que eu falei, eu costumo me espelhar em quem realiza as coisas. Então, direto as pessoas marcam eu em memes, em não sei o que, eu falo, isso aqui o cara leu do livro, tirou e jogou aqui. Eu não quero isso, aí eu tenho 300 livros na minha casa que eu já li.
Então, assim, eu quero ver experiência, o que os caras estão fazendo, que dá resultado, que é legal, que é tendência. Então, eu sigo o João Adib, que é da CIMED, que é o cara, para mim, hoje, referência no Brasil. O cara está muito forte e ele está à frente da CIMED Genéricos. João Adib Marques, mas acho que está só João Adib. O Roberto Justus, embora ele não fala tanta coisa e tal, mas é um cara que eu gosto de ver, que motiva. O Luciano Hang, que é Luciano.Hang, que é o dono da Avan, que hoje é uma das maiores redes varejistas do Brasil, é um case de sucesso, o cara é super humilde, foi vendedor também de tapete, o cara começou do zero com uma lojinha desse tamanho, hoje está chegando a 200 lojas e não é loja, é monstro de loja. O cara constrói a loja, ele está chegando, é império que o cara está fazendo. O cara tem 3 jatos, tem 3 helicópteros, o cara está voando, o cara é ferrado. E ele, da simplicidade dele, ele passa muita coisa legal para a gente, muita coisa boa. Então esses 3 assim que eu lembro de cabeça, são os 3 mais legais de Instagram, assim, que eu gosto. Lógico, tem outros coaching, pessoas assim, mas vocês já sabem quem são eles. Eu acho que é legal você ver o que o empresário faz, por que ele é fodido, por que ele é bilionário, por que ele faz alguma coisa diferente. Então vamos ver o que ele faz, fazer igual, se espelhar, né? Enfim. Eu só não entendi essa questão da sua situação, que antes era bem problemática, né? E tão rápido, em um ano, deu essa guinada. Lógico, teve a questão do livro, mas não só isso, em atitudes empresariais. O que foi exatamente? Eu atribuo a mudança da minha vida, não foi empresarial, ela foi pessoal, ela foi 100% pessoal. Ela não foi empresarial. O empresarial eu não mudei nada do que eu fazia. Eu nunca fui desonesto com ninguém, nunca roubei ninguém, e continuei assim. Mas quando eu mudei, que é aquela história do segredo, que eu falei que são várias situações pessoais, de você pensar, de você agir, para você ter uma ideia. Eu ia de carro, vou dar um exemplo besta, que é uma mudança radical que eu tive. Eu vou no semáforo, vem o cara lá fazer malabares e o cara pegar e vem pedir dinheiro. Eu xingava o cara. Vai trabalhar, vagabundo, não sei o quê. O cara está fazendo malabares, o cara não tem deficiência física, não sei o quê. Aí, quando eu comecei a entender, eu falei assim, bom, o que vai mudar eu pegar do meu dinheiro aqui, de moedinha, 50 centavos, R$1, e ter o ato de doar. Não é o dinheiro, é o ato de pegar e dar para o cara. Não vai me fazer falta. Então, são pequenas coisinhas que eu mudei, que rapidamente na minha vida mudou, porque eu era cagado mesmo, tudo era errado, e eu percebia por quê? Por causa do meu pensamento. Porque eu fazia tudo isso acontecer. E quando eu mudei, eu fui a mesma pessoa, eu só mudei o jeito de fazer. Então, a história dessa mudança rápida, se você perguntar para mim, mas em um ano você conquistou tudo aquilo? Sim. Se perguntar como, eu falo, não sei. Como até hoje eu não sei. Eu não tinha dinheiro para receber, eu não tinha tanto cliente para ganhar dinheiro, eu não tinha possibilidades. Nenhuma, não tenho até hoje. Tudo que eu conquistei hoje, eu não tinha condições de conquistar. Tudo. Eu sempre fiz dívida, corria atrás, depois eu corria para trabalhar mais para pagar. Sempre foi assim. Então, essas atitudes, e principalmente honestidade, que eu acho que é o principal. Eu tenho alguns amigos que chegam para mim, e quando eu estava um tempo atrás na minha vida, eu fiquei solteiro, e a minha infância inteira, vocês viram que eu só me fodi. Então, eu não fui em balada, eu não fui em festa, eu ficava lavando o carro, eu ficava louco, trancado dentro de um quarto. Eu não curti minha infância. Quando eu me dei bem, que eu ganhei dinheiro, tive possibilidade, eu saí moendo. Mas saí moendo, embalada, para Floripa, para não sei aonde. Então, assim, são situações que eu não vivi, que daí eu me recuperei, né, na situação, mas foi uma fase que você pega e adapta. Mas eu não tive nenhum momento, que nem você quis dizer,
tipo assim, que você mudou e rapidamente, profissionalmente, você evoluiu. Não, foi como pessoa, que é isso que eu quero passar para vocês. Se vocês não mudar dentro de vocês, o pensamento, essa história que eu falei, um simples exemplo de uma moedinha, aí eu fiquei pensando, falei assim, e se como eu já passei necessidade, eu falei assim, se eu não tiver pai, não tiver mãe, por exemplo, se eu for um drogado, que eu não tenho apoio de ninguém, e eu estiver na rua, o que me resta? Me resta roubar, assaltar ou pedir. É o que resta. Se vocês hoje, aconteceu alguma tragédia, não sei o que, você ficou sozinho, sem dinheiro, desmotivado, fudido. O que vai restar para você? Ou roubar ou pedir. Então, assim, as pessoas estão ali pedindo. Então, é um ato que, mas o cara vai fumar crack, o cara não interessa. É o ato que você está passando para a pessoa, que você está plantando para você. Isso é uma coisinha pequenininha, que é isso que faz a diferença, que eu não fazia. Mais alguém? Primeiramente, boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer toda a experiência que você compartilhou conosco, né? Tá dando para ouvir? Tá, dá para ouvir. Eu gostaria que você indicasse, seria duas perguntas, indicasse quais livros, além do que você passou, para começar a ler, tipo, autoconhecimento, e depois passar para o marketing, qual seria? E também gostaria de saber onde você fez faculdade e se depois você continuou fazendo pós, alguma coisa nessa área. Eu já sou formado e gostaria de continuar, fazer na área de marketing, que é uma área que eu me interessei muito, não agora, mas já venho me interessando, e isso seria isso. Tá. Que eu acho o livro, como eu te falei, eu acredito muito em cases de sucesso. Então, tipo, Silvio Santos, o que aconteceu, o que o cara fez que deu certo. Né? Então, eu gosto disso. Mas um livro que me ajudou bastante chama Os Segredos do Poder da Mente, que é um livro antigo, mas é muito bom, e um que chama Hei de Vencer. Também é legal, mas esse Hei de Vencer é um livro, ele pega muito em energia, né? Que você atrai para você. Então, eu lembro que eu tinha muito azar, eu falei, por que eu tenho azar? Hoje eu tenho sorte, cara. Hoje tudo que eu faço dá certo. Hoje tudo que eu faço, mas por quê? Porque eu atraio isso para mim, entendeu? Então, esses livros, eles dão isso para você, eles mostram que as suas atitudes, seu pensamento, você vai atrair coisa boa para você. E leva um tempo até você entender tudo isso. E a segunda pergunta, que é sobre se eu fiz pós e tal, eu não fiz pós. Eu nunca fui estudar, né, como eu falei, né? Não tive uma educação para estudar. Mas eu estudei porque eu achei que era necessário, né, para minha vida. Mas assim, cara, a faculdade, os cursos que eu fiz bastante, mas de pós não, me ajudaram muito. Mas o que fez realmente eu acertar e eu ter sucesso foi os erros que eu cometi. Então, foi as erradas que eu dei, que hoje, por exemplo, a minha empresa ela é saudável tal, por causa de tanto que eu errei, que eu fazia errado, que hoje eu não faço. Que se eu não tivesse passado por esses erros, eu iria quebrar. Eu iria fazer assim e iria cair, com certeza. Então, isso deixa mais preparado. Pronto? Então, é a primeira vez. Eu queria registrar e agradecer vocês por participarem desse momento comigo. Espero que eu tenha agregado para vocês, tá bom? E vou ficar aqui, se vocês tiverem qualquer coisa que eu possa ajudar, contribuir para vocês, estou aqui de boa vontade, tá bom? Obrigado.